todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao Não Teatro da Companhia Estável! O povo não morrerá, sei que o povo viverá. O meu marido carregou a bagagem deste senhor pelo deserto de Jarri. Antes do final da viagem, este homem atirou nele. Joga fora essa pedra! Eu sei que o meu marido não voltará a viver, mas eu exijo que o seu assassino seja punido. Contaremos a história de uma viagem pelo deserto. Quem a realizou? Um explorador e 2 explorados. O patrão vai perder a jogada porque vai perder a cabeça. E o trabalhador vai perder a vida e esperar que a justiça aconteça. Mas abram bem os olhos, escutem com atenção. Que em época de desordem as coisas parecem, mas não são. Desconfiem de cada gesto do que há por trás da relação. Não considerem natural a barbárie e o sangue no chão. Bom dia. Antes da gente começar, a gente para um minuto fazer uma homenagem a um camarada nosso que faleceu há uma semana. Não sei se vocês, alguns devem conhecer por aqui, o Vitor Letizia. Ele faleceu de um câncer no pâncreas, depois de lutar os últimos 2 anos contra o câncer no pâncreas. E, na minha opinião, a esquerda brasileira perdeu um dos principais expoentes. Eu não tenho nenhuma timidez de dizer que a esquerda mundial. Ele era um leitor de Marx, um marxista, dos que eu conheço, talvez um dos mais completos. Ele foi um dos fundadores da Liberu. Nos anos 70, 1970, ele foi preso e a influência dele dentro do presídio em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, foi considerada tão perigosa pela ditadura que dos 3 anos que ele ficou preso, a metade do tempo foi numa solitária de 11 por 11 passos por 11 passos, sem luz elétrica e com leitura estritamente controlada pela ditadura. Era um cara que dentro da prisão ele começou a organizar um motim. Então, eu não vou propor um minuto de silêncio porque eu não sei se ele concordaria com isso. Eu acho que ele ia preferir um minuto de grito.
Mas, enfim, eu deixo aqui registrado uma grande perda para nós, um grande ser humano, além de um militante íntegro até o fundo da alma. Era isso que eu queria dizer. Bom dia a todos. Começarei falando do tema Justiça de Transição e Estado de Exceção. Gostaria de parabenizar o Grupo Kiwi pela organização do evento, de temática importante, de modo geral, especialmente neste momento. E fico muito alegre de estar aqui com o Paulo e com o José Arbex para debater esse tema, com todos vocês. Bom, nós temos 20 minutos, então tentarei fazer uma síntese, trazendo algumas questões para colaborar com o nosso debate posterior, baseado em 3 passos. Um primeiro seria qual a ideia de estado de exceção, que eu vou apresentar. O segundo, a justiça de transição enquanto um estado de exceção. E o terceiro é o caso brasileiro diante desse discurso de justiça de transição e nessa estrutura do estado de exceção. Bom, no primeiro passo, a ideia do estado de exceção, eu não estou me referindo aqui a um Estado, ao Estado enquanto Estado, a União ou o Estado Nacional de exceção, ou seja, não estou me referindo a uma ditadura, a um Estado autoritário, mas a condição de acionamentos de situações de exceção dentro do Estado de Direito. É a ideia de uma condição na qual a norma ou a ordem é suspensa a partir de um procedimento da própria ordem. Ou seja, é uma medida lícita para acionar um momento ilícito dentro do Estado de Direito. A ideia, essa ideia de exceção, quer dizer, a exceção seria aquele momento no qual a ordem se relaciona com aquilo que não está incluído na ordem. Então, poderíamos dizer que a ordem, as normas surgem a partir da observação que o Estado pode fazer, ou seja, que a ordem pode fazer daquilo que ainda não está incluído e desta, digamos assim, anormalidade. Poderíamos dizer, então, que a norma tem como seu momento fundante esta situação de exceção. Quer dizer, eu estou trazendo essa explicação um pouco mais detalhada do surgimento da norma, para dizer que aquilo que cria a norma, que mantém a norma, que a modifica, transforma, de certa forma reafirma a norma, é justamente a exceção. Então, por isso, esta forte relação no Estado de Direito entre norma e exceção, que é o tema do nosso seminário. Então, o Estado de Direito, ele tende, diante desta lógica da relação entre norma e exceção, a regulamentar cada vez mais as nossas práticas sociais. Apesar desta tendência, quer dizer, como é que ocorre essa regulamentação? Ocorre através da observação constante das repetições de práticas sociais. Então, aquilo que o Estado, a ordem, essa normatividade pode observar de repetição, ela transforma em norma e se coloca, então, diante de um problema, como diriam alguns filósofos no século XX, um problema lógico-jurídico, que é: há algo que não é repetitivo e, portanto, que é singular e que não pode ser incluído na norma. E este ordenamento tende a arrumar algum modo de lidar com aquilo que não foi incluído na norma, aquilo que não foi ordenado. Um modo que o Estado de Direito trata esta exceção é criando mecanismos dentro do ordenamento que acionam medidas que
prevêem a suspensão dos vários direitos para lidar com aquilo que não estava previsto. Então, o que é previsto é um modo de tratamento daquilo que não é norma. E o que seria, então, a exceção? Bom, isso é a ideia do estado de exceção. O que seria a exceção? A exceção é justamente, me parece, é uma proposição que eu trago aqui para o debate, este momento político em que há uma relação ou de conservação, de reafirmação da norma, ou mesmo uma relação de transformação da norma. Então ele tem esse aspecto paradoxal, na medida em que tanto o Estado pode acionar os pequenos ou os vários estados de exceção para lidar com estes momentos políticos que visam ou transformar este ordenamento ou mantê-lo, conservá-lo, também os movimentos sociais, de modo geral, lidam via pequenos estados de exceção com este ordenamento. Obviamente que os movimentos sociais na tentativa de transformar este ordenamento e o Estado, de modo geral, de conservá-lo. Veja, então isso é importante para entrarmos na ideia de justiça de transição, que justamente a justiça de transição, quer dizer, qual a ideia de adjetivarmos uma justiça no Estado de Direito? É justamente indicar que há um momento de transição, quer dizer, há um momento de exceção a este ordenamento novo que está nascendo, porque a transição indica, em tese, o fim de um ordenamento autoritário e a construção de um novo ordenamento, o ordenamento democrático. Neste processo, há uma série de aspectos do ordenamento anterior que permanecem no novo ordenamento democrático e são, criam uma situação de exceção com a qual este novo ordenamento não tem as regras para agir. E, portanto, cria-se, então, esta ideia de exceção. Veja, não é que ele não tem exatamente, vamos trazer o nosso caso, justiça de transição, os crimes ocorridos durante uma ditadura. Claro, nós temos no nosso Código Penal e no nosso ordenamento jurídico uma série de regras para tratar desses crimes. Temos tratados internacionais que o Estado assina, que são modos de tratamento desses crimes. Então, o que é exceção aí neste caso? Não é a ausência de regras para tratar dos crimes ocorridos na ditadura. A exceção é justamente aquilo que eu anunciava, o momento político de choque, de embate entre uma proposição de transformação da sociedade e uma proposição de conservação. Então, se não aplicássemos o adjetivo de transição e aplicássemos uma proposição, digamos assim, de uma justiça direta ou de uma reforma institucional direta do Estado, do novo Estado, certamente haveria uma situação de transformação social muito mais radical. Então, justamente a justiça, a ideia de exceção numa justiça de transição mostra muito claramente para nós que há um embate político acontecendo e o que é exceção é justamente a política. Então, de modo geral, esses estados de exceção, ao que eles se referem principalmente, é a este momento político de conflito. Então, alguns pontos básicos de uma justiça de transição. O primeiro é a ideia de conhecer a verdade. De certo modo, o Brasil passa por este momento agora. De certo modo, porque, do ponto de vista dos movimentos sociais ligados a esse tema, a obtenção, o conhecimento, o esclarecimento da verdade é tão antigo quanto a ocorrência dos crimes. Eu vou retomar um pouco essa ideia daqui no nosso terceiro ponto, que é o caso brasileiro, mas neste processo de reconhecimento da verdade centraliza-se em dois elementos principais, que é o reconhecimento das vítimas ou da condição de vítima e, concomitante a isso, a responsabilização daqueles que participaram da criação dessa condição da vítima. Veja, o reconhecimento público é fundamental para que haja, primeiramente, uma não negação de todos esses crimes que ocorreram
e que possa se criar os espaços onde essas pessoas saiam dessa condição de vítima, possam esclarecer esses elementos. Bom, o segundo passo trata-se da reforma institucional e, de modo geral, de toda a sociedade, ou de boa parte da sociedade. Esta reforma, ela tem como ideia principal evitar a repetição, então ela se refere principalmente à ideia de violência e à ideia de reforma de uma política autoritária. Visa reformar as instituições do Estado, as leis, os sistemas de segurança e defesa, e poderíamos dizer que, no caso da reforma institucional, na nossa Comissão da Verdade, seria muito interessante que houvesse a apuração de como foi o processo de construção da Lei da Anistia de 1979, na medida em que ela é um paradigma da exceção que visa manter uma certa estrutura autoritária desde o início do processo de transição. E um terceiro passo, a ideia que está contida no discurso de justiça de transição, é a ideia de reconciliação. Ou seja, concessões políticas que, obviamente, levam vários anos e que não se restringe a um processo de comissão da verdade de 2 anos. E na proposição da justiça de transição, o ideal é que este momento de reconciliação seja baseado em decisões públicas. Ou seja, como já dissemos, o momento de exceção é aquele em que é suspenso os direitos de modo geral, ou seja, suspenso os procedimentos democráticos dessa nova ordem para lidar com esse conflito político. Na medida em que lançarmos as decisões sobre este momento de conflito para uma esfera pública o maior possível, diminuímos a possibilidade de soluções autoritárias para esses conflitos. Quer dizer, o problema da exceção e que a justiça de transição mantém no ordenamento democrático é que, ao suspender os direitos e os procedimentos democráticos, a ação de um estado de exceção tende a ser uma ação autoritária. Claro, isso também, quer dizer, todos esses temas, vocês veem, né, a ideia de conhecer a verdade, reforma institucional e reconciliação, eles estão presentes no discurso de formação da Comissão da Verdade no Brasil e também nos procedimentos. Eu estou falando aqui, enquanto mais pública for a decisão, mais controle de saídas autoritárias nós teríamos, e nós vimos que na formação da Comissão da Verdade foi decidido por urgência urgentíssima no Congresso Nacional, com pouco debate social, pouca escuta dos movimentos sociais. Bom, estou me estendendo um pouco, mas só para fecharmos então a relação desses dois conceitos, justiça de transição com estado de exceção, o que me parece interessante destacar aqui é que há um certo abuso e uso do discurso de justiça de transição, e é importante ficarmos atentos a isso. Então, por parte dos movimentos sociais, a adoção de um discurso de justiça de transição visa justamente tentar criar mecanismos para furar o bloqueio justamente à justiça e às ações políticas transformadoras que os Estados democráticos normalmente colocam nesses momentos de transição. Então, o modo de lutar por medidas de reparação que apurem alguma coisa das circunstâncias daqueles crimes, as comissões da verdade, processos de atos de memória, de lugares de memória, são modos dessas justiças de transição de se aproximar aos passos de possibilidade de transformação. Por outro lado, os Estados também adotam muitas vezes esse discurso dentro de um processo de luta pela hegemonia desse discurso, como forma de legitimar as suas ações de bloqueio ao acesso à justiça ou a essas transformações. Então,
para entrarmos no nosso terceiro passo, no caso brasileiro, veja, nós tivemos no caso brasileiro, vou destacar aqui 3 momentos que sobre o período autoritário da ditadura nos lançam diretamente a ideia de um estado de exceção. Primeiro, a Lei da Anistia em 1979, que adotou a ideia de uma suspensão do novo ordenamento, que ainda não havia surgido, mas uma suspensão de qualquer possibilidade de punição sobre os crimes, a partir de uma aprovação num Congresso completamente controlado, ou quase completamente controlado pela ditadura. Ele inaugurou então esse processo de transição a partir de um estado de exceção autorizado pelo ordenamento, ou seja, um momento ilícito tornado lícito por todo um procedimento controlado via votação em Congresso e aprovação de lei. Teve um segundo momento, quer dizer, o que na anistia nós podemos destacar é que houve um silenciamento dos movimentos sociais, aqueles grandes movimentos pela anistia, Comitê Brasileiro pela Anistia e movimento de familiares, que exigiam anistia para os presos políticos, para os perseguidos, o esclarecimento sobre os crimes de desaparecimento e morte, e o que o Estado montou, junto com o que foi possível nos acordos da época, foi uma anistia que silenciou os movimentos sociais e manteve a ideia de impunidade sobre aqueles crimes. Nós tivemos, num segundo momento, o colégio eleitoral, que foi uma certa finalização de um grande movimento popular pelas eleições diretas. Novamente, esse movimento social foi silenciado, fez-se a opção por uma saída negociada entre as oligarquias políticas do momento e as novas que estavam surgindo, e manteve-se a exceção sobre os crimes da ditadura. Discutiu-se vários temas, inclusive nesse aspecto reforma institucional se discutiu a remoção do que na época chamava-se entulho autoritário, a possibilidade de uma Assembleia Constituinte, um governo civil, etc. Mas os crimes da ditadura, sobre os crimes da ditadura, houve um grande acordo de silenciamento e de não esclarecimento. Nós tivemos um terceiro momento, que foi a Constituição chamada de Cidadã, de 88, que nos trouxe uma série de direitos, mas que, por um outro lado, especialmente relacionado à estrutura autoritária da ditadura e aos crimes por ela cometidos, também manteve o mesmo silêncio. Ou seja, novamente, digo novamente porque vários movimentos se pronunciaram de modo diverso, especialmente o movimento dos familiares, os movimentos de direitos humanos. Novamente, então, houve o não esclarecimento daqueles crimes, ou seja, manteve-se esse estado de exceção em democracia, manteve-se, portanto, trazendo a ideia de exceção, este conflito político dentro do ordenamento democrático, e novamente esses movimentos sociais foram silenciados. Para dar um salto aqui para tentarmos finalizar, acredito que a gente poderia dizer que o julgamento no STF em 2010 sobre a reinterpretação da Lei da Anistia foi um coroamento deste processo de silenciamento dos movimentos sociais e de instauração de um estado de exceção no que se refere a este conflito político. Isso então demonstra que houve que a nossa transição foi uma transição, a gente poderia chamar uma transição do consenso que não no sentido de um grande processo de negociação que gerou uma proposição política, mas consenso no sentido de criação de um discurso hegemônico, de legitimação deste estado de exceção, muitas vezes baseado numa ideia fantasmagórica de golpes que poderiam ser dados, de recuos no nosso processo de consolidação democrático, outras vezes, isto mais recentemente, baseado num discurso de justiça de transição ou de defesa dos direitos humanos, em que mostrava, veja, o Estado está criando a memória revelada, o lugar tal, trocando a plaquinha de não sei onde, indenizando as vítimas e muito bem. Muitas vezes, então, por meio desse discurso, legitimando essa democracia do consenso que mantém de modo permanente esse estado de exceção. Então, pouco só para dizer essa ideia do consenso, poderia dizer que nós tivemos nesse processo de transição de modo classificatório, aqui muito geral, mas uma batalha de memórias em que
tivemos uma memória das vítimas, que buscava o esclarecimento total daquilo que ocorreu, uma lembrança total, uma memória dos militares, em que buscava-se esquecer aquele passado, quando lembrar sem citar os crimes, e essa memória do consenso, que é curiosa, porque ora ela deixa se resvalar na memória dos militares, ou seja, houve um conflito entre dois setores radicalizados, realmente é a ideia da teoria dos dois demônios, e aqui nós estamos, ordem democrática, para não deixar nem radicalizar para um lado nem para outro. Então ele traz a partir de um certo namoro com esta memória, entre aspas, dos militares, uma ideia de consenso, que é a ideia do fantasma, né? Que é sempre aquele perigo, são esses dois demônios que rondam a nossa democracia. E ora, essa memória do consenso faz então uso desse discurso de apoio, de consideração, de reconhecimento das vítimas, sem, no entanto, nomear os crimes, nomear as próprias vítimas, muitas vezes, porque nós temos, por exemplo, a lei de indenização da Comissão da Anistia, que no texto da lei não coloca a palavra vítima uma única vez. Isso fica muito evidente na medida em que todo o processo de indenização foi baseado em seu início, na criação dessa Comissão da Anistia, na ideia de reparação por meio dos danos trabalhistas. Ou seja, se um operário sofreu um dia de tortura no DOI-CODE de São Paulo, um juiz também sofreu esse dia, a indenização desse juiz seria, porque o cálculo era feito sobre o salário que ele ganharia, então a indenização dele seria milionária, digamos assim, em termos do que receberia o operário indenizado. Então, mantém-se, faz esse discurso como um modo de legitimar esses atos, essa memória do consenso, mas mantém o estado de exceção permanente sobre o tema. Então, isso cria, enfim, uma série de condições que nós podemos retomar no debate, mas eu queria só lembrar uma coisa. O discurso de justiça de transição no Estado brasileiro, na sociedade brasileira, por parte do Estado, ele surgiu entre os anos de 2007 e 2008. Até então, o Estado brasileiro fazia o discurso de que a coisa estava resolvida e que o melhor era realmente silenciar sobre aquilo que não foi resolvido e que o tempo arrumaria um jeito de lidar com o assunto. Que é mais ou menos a ideia que o STF aprovou em 2010. O STF ainda então se manteve nesse discurso, ou seja, houve um grande acordo político em 1979 e não vamos mais tratar do assunto. Mas no Estado brasileiro, em 2007 para 2008, houve uma mudança desse discurso. Eles passam a adotar, isso notadamente via Ministério da Justiça, Comissão da Anistia e Secretaria Nacional de Direitos Humanos, um discurso de justiça de transição, defendendo em discurso essas bandeiras principais da justiça de transição, a ideia de justiça, reparação, memória, esclarecimento da verdade. Mas vejam, ao mesmo tempo, via Ministério, às vezes mesmo da Justiça, ou Ministério da Defesa, ou Itamaraty, fazendo e criando todos os mecanismos para que no Brasil não houvesse justiça. Finalizando, por que é que em 2007, 2008, o Estado brasileiro adota o discurso de justiça de transição? Não é à toa. Eu não vou entrar em detalhes, mas em 2006, a Justiça Federal Brasileira deu ganho de causa aos familiares dos guerrilheiros da guerrilha do Araguaia, em processo iniciado em 1982 por esses familiares, que sofreu todo tipo de recurso contra o seu andamento no ordenamento jurídico. Em 2006, então, em última instância, a Justiça Federal dá o ganho de causa para os familiares. O Estado brasileiro se recusa a cumprir, ele não se recusa declarando, porque ele está naquele momento que ele já está fazendo esse discurso de direito das vítimas, mas ele se recusa de fato, ele não cumpre a sentença. Devido a isso, os familiares, junto com outras instituições de direitos humanos, entram na OEA um pouco antes, né, dessa condenação em
de ordenamento nacional, e a OEA, então, condena o Brasil em 2010 por não cumprimento dessa sentença local. Veja, então, é neste processo em que os familiares ganham uma grande causa dentro do ordenamento jurídico nacional, ou seja, aquele processo de exceção e de luta, de conflito, de momento político em que está ocorrendo esse conflito entre os movimentos e o Estado, tem um passo grande em favor dessa transformação. Então, eles acionam esse discurso de justiça de transição. Eu estou falando aqui em termos de Estado, não estou acusando tal ou qual membro do Estado que faz esse discurso, mas o Estado brasileiro aciona esse discurso justamente naquele momento em que eles vão manter a violação a esses direitos, mas eles precisam se legitimar diante dessa situação. Enfim, fico por aqui. Bom dia a todos e a todas. É realmente um espetáculo disso daqui onde eu estou. Muita gente no domingo frio de manhã em São Paulo para ouvir um debate sobre um tema, digamos, um tanto sombrio e animador. Mas animador até certo ponto, porque eu não sei se nós estamos todos aqui em São Paulo presentes nesse momento, nesse espaço. Isto é, esse tema abordado pelo Edson, o panorama completo que fez o Edson, pode ser que seja um tema que esteja, digamos, demograficamente definhado. Nós várias vezes já conversamos sobre isso e bom, já não temos mais 18 anos, nem 20 anos, e um dia não estaremos dos dois lados. E o que será? Isso daqui para frente. Eu acho que é uma coisa que nós devemos começar, vamos refletir sobre isso. E é parte de um raciocínio mais geral, que a mim toca muito, que é o seguinte, a respeito do que, digamos, o pano de fundo de tudo que o Edson falou, isso já foi 64. O que aconteceu com o Brasil? E se trata de alguma coisa reversível ou não? O projeto, nós estamos aqui por causa de teatro, que vai abordar um assunto, e esse assunto é uma analogia com a ditadura dos coronéis na Grécia. Lembre-se que o subtítulo do jornal semanário Pasquim era um órgão de oposição à ditadura grega. Todo mundo entendia, inclusive os não gregos no Brasil. Morro como um país, é o título de uma novela ou de uma peça de teatro sobre a ditadura dos coronéis. Significa se nós, então, a pergunta é, morremos ou não em 64? Essa é a questão, acho que é a questão fundamental. Há um antes e depois na história do Brasil, a partir de 64. Eu acho muito mais grave, uma coisa eu não tenho em 20 minutos, eu não tenho a ambição de demonstrar isso, do que se nós pensarmos, bom, todo mundo conhece, os mais sabem, memória, uma ditadura, por exemplo, de 37 a 45, chamada Estado Novo, que barbarizou também, entre outras coisas, todo mundo conhece a história da Olga Pernalha, assim, deportar alguém para a Gestapo não é brincadeira. E eu não estou querendo comparar atrocidades de 64, Estado Novo e assim por diante, mas há uma certa intuição, nós temos toda a intuição de que 64 foi um divisor de águas na história do Brasil. Um limiar foi transposto. E o que significa a transposição desse limiar? Nós ainda não avaliamos suficientemente o que significa a transposição daquele limiar. Isso é, daquele limiar. Nós não, nos dois sentidos da palavra, nós não acusamos o golpe ainda. Todos sentidos, acusar o golpe, e acusar o golpe, o que foi, matou o Brasil. O Brasil, depois da ditadura, não é mais, é outro país, e um país forjado pela ditadura. Nós esquecemos isso. Um país forjado pela ditadura. A ditadura se retirou, não porque ela foi derrotada, porque ela deu certo.
que a sua missão, seus objetivos de guerra foram cumpridos. E a abertura do gás, inclusive, a abertura do gás foi possível, foi planejada, foi uma abertura estratégica, militarmente planejada para dar certo, porque já tinha dado certo com o milagre econômico. Não é por acaso, eu não quero conjunturalizar, nem personalizar, não é por acaso que um dos arquitetos do milagre econômico é o principal conselheiro econômico da era Lula-Dilma. Ponto. Então aí, resta saber então o que mudou, o que não mudou, o que aconteceu isso, o que significa morremos ou não como país. Então, o experimento que eu proponho é o seguinte, é uma coisa muito desagradável, sei, mas, enfim, penoso também. Imaginemos o seguinte, uma espécie de conto de Natal. Pode até ocorrer que haja, por exemplo, que haja uma espécie de mutação de mentalidades. Essa mutação está ocorrendo, basta ler os grandes jornais diários de São Paulo, do Rio não leio muito, mas de São Paulo, em relação à Comissão da Verdade, a lei de anistia, simplesmente, há uma nítida mudança de sensibilidade. O Estadão hoje está funcionando, o Estado de São Paulo, o Jornal Estado de São Paulo, como se nunca tivesse nada a ver com o golpe. A Folha ainda tem um certo pudor, como ela acobertou o golpe, ela foi veículo do golpe, ela não quer ainda, ela tem os dois lados da questão. O Estadão não, o Estadão embarcou quase inteiramente, com boas reportagens, inclusive. Portanto, podemos prolongar esse experimento mental. Significa o seguinte, e se daqui a algum tempo há um recurso, cair a lei da anistia, famigerada lei da anistia cair. Se a Comissão da Verdade levantar tantas coisas, basta levantar 2, 3 casos e propiciar material para ações cíveis. E muda, pode mudar a disposição, enfim, pode haver uma transmutação nisso. Se nós pensarmos bem, digamos, o regime, o Estado, a sociedade, a economia, não vai cair se os perpetradores de violações durante o período ditatorial foram processados. Como não caiu na Argentina, nem o Chile. Está lá. Podemos perfeitamente imaginar uma situação, futuramente, pelo andar da carruagem, não é inverossímil, mas é um experimento só, da imaginação política, nos antecipemos. Podemos perfeitamente imaginar, 30, 40 anos de atraso, uma situação argentina ou chilena. No Chile, por exemplo, a Concertación venceu as eleições do plebiscito dizendo o quê? Seremos implacáveis no que diz respeito aos direitos humanos. Foram semi-implacáveis. Mas esse foi o discurso. Venceram as eleições. Não vamos mexer nada naquilo que era Pinochet construiu no Chile. Ponto. Por que não? Isso pode... Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma coisa muito desagradável, muito penosa. E se nós vencermos? Se o último torturador e se os últimos desaparecidos forem localizados, a justiça for feita nesse sentido, isso é, se a justiça de transição ocorrer de fato no Brasil, significa que nós podemos dizer, como já disse vários comentadores, certo? A ditadura só terminará quando o último algoz da ditadura for processado, julgado e condenado. Eu acho que é uma coisa ser, alguém em sã consciência vai dizer, bom, a ditadura formalmente ela não existe desde que houve uma eleição de um presidente civil no colégio eleitoral. Estamos aqui entre gente mais ou menos de esquerda escolada, conhece um pouco das coisas, tenha paciência, colégio eleitoral, direta já, enfim, constituinte convocada daquele jeito que foi convocada. Então, pensemos o que significa esta proposição no programa político. A ditadura vai... E se a ditadura for declarada encerrada porque o último torturador, o último algoz foi feita a justiça, a memória foi recuperada, significa o quê? Terminou a ditadura e agora o que é? Então, é uma coisa que eu acho que nós devemos
pensar o que significa digamos, esta última reparação, quer dizer que a transição da ditadura para a não ditadura é a reparação. Não estou dizendo, isso não se faz, isso faz parte do dever de qualquer pessoa civilizada. Mas, dito isso, eu me pergunto em que estágio histórico nós vamos entrar. Nós vamos poder, o que significa apagar a herança da ditadura? O que significa apagar o corte que foi feito em 64? O limiar que foi transposto. O limiar que foi transposto é um limiar sistêmico. Esse limiar sistêmico foi construído por coisas aparentemente que não parecem coisas normais numa sociedade de classes, numa produção capitalista, assim por diante, mas que não são tão normais assim. O fato de que a classe dominante brasileira pôde se permitir tudo a partir de 64. É alguma coisa análoga à explosão de Hiroshima. Quando Hiroshima explodiu, foi bombardeada com um artefato nuclear, quando a guerra nuclear começou, ela não pode mais ser desinventada. Não há como. Quando explodiu a bomba em Hiroshima, era uma espécie de decreto metafísico. A humanidade, enquanto espécie, tornou-se redundante, ela é supérflua. Ela pode ser aniquilada por um gesto técnico-político. Quando, mutatis mutandis, a partir de 64, a classe dirigente, a classe dominante, a elite brasileira branca, se permitiu molhar a mão no sangue da repressão, isto é, frequentar uma câmara de tortura, financiar, quem viu o cidadão Boyles e sabe do que eu estou falando, alguma coisa mudou. Por mais bárbara que tenha sido a história do Brasil, desde a colônia, desde o império, o escravismo e assim por diante, há uma mudança de qualidade nesse momento. E que isso não pode ser desinventado quando nós processarmos os últimos perpetradores. Isto é como se nós disséssemos o seguinte: nunca mais Auschwitz vai acontecer, nunca mais um artefato nuclear será lançado sobre uma cidade. Tanto é que esse nunca mais jamais ocorreu, esse nunca mais ele não funcionou nunca. Auschwitz continuou se repetindo. A proliferação nuclear está aí. Está aí. Ela é uma questão tecnicamente resolvida, ela é irreversível. Então, o que eu peço, quer dizer, sugiro a reflexão, é quando nós estamos falando a sério, o que significa, além de ser uma metáfora literária e teatral, o que significa morrer como país, o que significa ressuscitar como país, o que significaria a ressurreição do Brasil depois da transposição desta linha divisória. O que foi moldado depois da ditadura? Que tipo de sociedade nós temos? Que tipo de Estado nós temos? Uma coisa era, digamos, o alicate do Dr. Felipe Müller no Estado Novo. Outra coisa é o extermínio seletivo como política de Estado. Portanto, o Estado que nós temos não é mais o Estado. Não é o Estado que nós conhecemos antes de 64. É um outro Estado, é um Estado seletivamente exterminista. Vou dar apenas um exemplo, eu tenho mais 10 minutos, e encerro. A respeito do mar de equívocos sobre o qual nós navegamos. Por exemplo, um grupo de pessoas, estudiosos, militantes, ativistas, bem intencionados, empenhados na política de direitos humanos e assim por diante, descobriu, no fim dos anos 90, que a América Latina, que conheceu um processo, nós não somos os únicos que sofremos esse cataclisma, esse grande trauma, que foi em 64, os argentinos, uruguaios, chilenos e assim por diante, sem falar na América Central, sofreram isso, isso chama-se contra-revolução, chama-se terror branco, a nossa
democracia, é fruto de 30 anos de terror branco no continente. Por isso que é uma democracia de merda. Ou como dizem os politólogos americanos, é uma democracia de baixa intensidade, não é para valer. É o que se chama estado de exceção, democracia de baixa intensidade. Bom, em 1982, o governo do estado de São Paulo, Franco Montoro, uns ativistas disseram o seguinte: nós vivemos na América Latina, curiosamente, depois de fim do Estado, da situação de arbítrio, estados de não direito, estados democráticos, mas de não direito, estados de não direito, ou então pela metade, meia boca, isso é importante. O que significa? E lamentavam o fato de que os direitos humanos que haviam contemplado os militantes de classe média, que resistiram às ditaduras e assim por diante, isso se referindo a outros países, não tenham se estendido também ao restante da população. Vejam só, isso foi dito nos anos 90, publicado, eu não vou dar nomes, mas são autores. Que paradoxo, mas como não se estendeu, então as nossas grandes esperanças foram frustradas e assim por diante. Bom, então, cristalizou-se uma espécie de direitos humanos que têm que ser estendidos às nossas conquistas. Então, nossas conquistas significam os opositores blancos de classe média da ditadura conquistaram uma democracia de direitos humanos que tem que ser estendida ao restante da população. Então, vamos fazer isso. Bom, isso foi dito por veteranos do governo Franco Montoro, entre outros, além de ativistas da América em geral. Então, vamos estender a democracia de direitos humanos para toda a população. Nada mais justo que já conquistamos isso. E o Franco Montoro uma boa alma. Achou e os seus assessores que poderia democracia cristã vai para o céu, que poderiam estender esses direitos para, por exemplo, para o campo prisional, para o direito penal, que é o embrião daquilo que se chama exceção. O direito penal é o direito de exceção. Um apenado não tem mais direitos. O cárcere está fora da Constituição. Bom, houve uma enorme resistência. Não funcionou porque bandido não tem direitos humanos. Esse era o jargão da época dos anos 80 e até hoje. Recrudesceu aí, não existe essa conversa. Bom, então, tiveram que explicar para o Dr. Franco Montoro por que fracassou a sua política carcerária de direitos humanos. Aí deram-lhe uma aula de economia política da criminalidade legal, uma espécie de economia política do funcionamento do aparato policial. Então, diz o seguinte: olha, Dr. Montoro, direitos humanos não funciona muito em presídio, delegacia, assim por diante, por uma razão de economia mesmo, porque não dá para parar com maus tratos, com tortura, com pau de arara, com todas as barbaridades que acontecem nos presídios e nas delegacias, nas DPs, nas carceragens brasileiras, por uma simples razão. Quando se apanha um infrator, assim por diante, ele é imediatamente torturado para que ele ceda uma parte dos seus ganhos. Depois, quando ele entra na delegacia, isso tem que explicar. Quando ele entra na delegacia, se faz um BO falsificado. Esse BO falsificado, você dá o nome errado, endereço errado, alguma irregularidade processual para que o advogado de porta de cadeia possa tirar o elemento que já apanhou bastante, e, portanto, já cedeu a sua parte dos seus ganhos, da sua profissão, que é assaltar, ou assim por diante, para o aparato policial. Com uma exceção, quando é de colarinho branco, quando é simplesmente um estelionatário, ele já faz o arrego na hora da prisão. O preso comum não, o preso comum, por causa da sua honra profissional, ele tem que apanhar. Ele tem que apanhar bastante, tem que ser judiado bastante, para dizer que ele só cedeu depois de ser bastante judiado.
Isso significa que uma delegacia é uma empresa que funciona na base da extorsão, e essa extorsão incorporou essa impunidade na tortura, por disso que se trata, que depois foi exportada durante a ditadura. A ditadura foi, simplesmente ao abrir a porta do inferno, simplesmente convocou o know-how da polícia civil para os militares. Fleury foi convocado por causa disso. Ele sabia como se faz, como se arranca, como se esfola um infeliz para se conseguir alguma coisa. Bom, significa que, portanto, encerrando o raciocínio, explicaram ao doutor Fernando Montoro o seguinte: as delegacias funcionam desta maneira, isto é, há uma espécie de economia do roubo, do assalto, da criminalidade, da extorsão. Tem as delegacias que rendem e as que não rendem. Quando você quer punir alguém porque ele se excedeu demais, algum delegado, transfere para delegacias pobres, onde os lucros vão diminuir. Delegacias que não adianta bater porque as pessoas não têm... O roubo, o ilícito rende pouco. O que significa o seguinte: quando aumenta o pau dentro da delegacia, significa que aumenta a criminalidade na jurisdição daquela delegacia. Por quê? Porque os delinquentes, eles entram por uma porta e saem pela outra, e nessa transição eles comem o pão que o diabo amassou. Como aumenta o pau, eles têm que roubar mais, porque aumentou a cota da extorsão. Então, aumenta a criminalidade. Então, aí vem os pânicos morais, aumenta a criminalidade, a violência, assim por diante, quando se trata simplesmente de um circuito de extorsão. Bom, nesse circuito de extorsão é que existe circulação, existe compra e venda, tem força de trabalho, tem tudo. Onde é que estamos? Como é que isso se compatibiliza com uma democracia de direitos humanos? Lembre-se quando o Marx falava, bom, na esfera da circulação, é a esfera da liberdade, igualdade, fraternidade, Bertrand, todos os droits de l'homme expressos na Revolução Francesa. Bom, com isso nós começamos a pensar, bom, então, o que está acontecendo? O que é esse Estado democrático de direito? É um Estado, não é democrático, é um Estado oligárquico de direito, é um Estado dual, ele tem duas faces, ele tem uma face que funciona para o topo da sociedade e outra que funciona para a base da pirâmide. Para o topo da sociedade, é um Estado liberal garantista, patrimonial. E para baixo é um Estado absolutamente punitivo e também social, porque as duas coisas são indissociáveis, um programa social e o acréscimo da punição. As duas coisas estão juntas porque são duas formas de se controlar a base da pirâmide. Ora, esse aparato, esse Estado que bifurca, esse Estado bifurcado, ele foi montado, ele é uma das N consequências da remodelagem do país a partir dos 21 anos de ditadura. Bom, nesse ponto nós temos que fazer uma reflexão, é claro, temos que fazer qual o significado da luta, do movimento, pela reparação, pela verdade, pela memória, isso é, punição. O que significa isso? Qual o significado político desse movimento? O que significa a ressurreição possível ou ressurgimento de um país que morreu nos últimos 20 anos e renasceu de uma outra maneira? Renasceu de uma maneira em que, aí eu encerro, por isso que eu falei da nossa condição demográfica atroz. Ele renasceu, ele funcionou durante a ditadura, ele renasceu depois da ditadura de um outro jeito, de uma maneira tal que tudo isso que nos faz estar reunidos hoje nesta manhã é indiferente. A coisa mais terrível da nossa situação é a indiferença geral em relação a essa situação, isto é, ao abismo que se abriu de 64 e não se fechou mais. Não se fechou mais. Essa que faz com que nós negligenciemos qual foi o consenso de apoio que teve a ditadura e como ela modificou a sociedade brasileira. Por isso nós poderemos
mais adiante, porque somos poucos, somos ínfimos, não tem nenhum poder de fogo político, ser tolerados e finalmente, por velhice, lá sei eu, por cansaço, ou sobretudo por pressão da opinião pública internacional, porque nós estamos nos tornando um Estado pária do ponto de vista, porque é um consenso internacional, é uma coisa bonita, enfeita, direitos humanos e assim por diante. Daqui a pouco vem um gringo aí e diz, não, vocês não podem mais continuar assim, vocês são os últimos, vocês querem um lugar no Conselho de Segurança nas Nações Unidas e continuam, não fizeram a lição de casa, elementar. É claro que a Rússia e a China podem ficar lá porque são cativos, então, de uma outra situação. Então, nós estamos vivendo no Brasil novamente um outro consenso tão sinistro, porque ele não é tão sombrio, porque nós imaginamos que em 64 matavam-se pessoas na rua. Não era assim, era seletivo. Era seletivo. Mas não era desconhecido. A história de porões da ditadura é um mito. Ela era visível, as pessoas não queriam ver porque concordavam, pura e simplesmente. Esse é o drama de tudo. Concordava. O Médici teve índices de aprovação que deixam no chinelo Lula e Dilma e companhia. Nós esquecemos disso. E vivemos novamente há um consenso na sociedade. Né? E esse consenso é absolutamente indiferente, se não hostil a tudo aquilo que nos reúne aqui hoje de manhã. É só pensar nas coisas que estão acontecendo no Brasil, as remoções forçadas, os pinheirinhos da vida, o que acontece no sistema prisional, é absolutamente indiferente. Há um pico de fim de semana e a polícia mata adoidado, vira notícia, mas acabou, depois todo mundo esqueceu. Então, nós esquecemos que a ditadura não se impôs ao Brasil. Ela não foi imposta, ela foi civil-militar. Ela foi desejada. Os malucos, os nossos amigos que desapareceram, é porque eram malucos. Simplesmente, literalmente malucos. Morreram na indiferença. Bom, eu apenas para... Bom, é isso. Eu fico por aqui. Mas eu queria encerrar com 3 minutos só de acréscimo, para dar uma impressão de leitura, eu acho importante fazer esse lembrete. Totalmente parcial ainda, não sei o que eu vou estar pensando daqui a uma semana. Comecei a ler 3 dias atrás um livro do Leonêncio Nossa, que é um jornalista do Estadão, chama-se Mata, sobre a Ribeira do Araguaia e sobre os arquivos do Major Cuyó. Não é um livro de leitura agradável, porque o assunto não é agradável, e a composição dele em mosaico não facilita muito a leitura, mas eu recomendo vivamente que se comece a ler, pelo menos o livro, umas 150 páginas, e estou impressionado, porque ele consegue, bom, ele não é nenhum bolchevique, é um bom jornalista apenas, ele trabalha num veículo, puro establishment. Mas é um jornalista correto, pesquisador, enfim, está lá batalhando há 10 anos escrevendo sobre essas coisas. Mas ele está conseguindo fazer uma história da Guerra do Araguaia, não dissociando da história do Brasil e da história do Brasil, pelo menos desde a Guerra do Paraguai, que passou por ali. Passou por ali também a Coluna Prestes. Por ali aconteceram vários ciclos econômicos, desde a borracha, depois da castanha, depois do ouro e diamante, depois as mega obras faraônicas da ditadura e as atuais mega obras faraônicas desta democracia pós-ditadura, digamos assim, que é a denominação mais correta. Então são ciclos econômicos, e esses ciclos econômicos estabelecem relações de poder especiais, são relações de exceção em fronteiras econômicas, fronteiras agrícolas de acumulação. Pode imaginar o que seja isso. Pode imaginar o que seja um senhor da castanha, o que seja um senhor da borracha, o que é um coronel, o que é a pistolagem, o que é a jagunçagem, o que é a presença do Estado Federal desde a Guerra do Paraguai. Passam por lá. O que foi a memória da Coluna Prestes que passou por lá. O que são os moradores, o tipo de economia extrativista, o que significa a chegada do Estado, a chegada do grande capital, o que significa o agronegócio, o que significa a agropecuária lá, os formigas, as migrações. Bom,
Nesse contexto todo, ele reconstitui histórias de vida extremamente extraordinárias. Ele insere o episódio, para nós é dramático e trágico, da guerrilha do Araguaia. Portanto, é um episódio numa história de um museu de horrores, que é a história da acumulação e da fronteira de acumulação no Brasil nos últimos 200 anos. É desse ponto de vista que nós temos que repensar todo o movimento nosso. O que significa isso? Não, para além do dever de memória e de justiça com quem foi trucidado e desaparecido. É bom ler, é bom saber o que é esse país que morre, renasce, morreu em 64, e como é ininterrupto, digamos, o que é a vida daquelas populações, o que as populações que foram arrebentadas, também foram presos, torturados e desaparecidos também, os mateiros, está tudo lá relatado. E como é que aparecem essas figuras assim, tipo Curió, e que ele compara, meu ver, de maneira muito procedente, com o personagem do Conrad, Kurtz, que deu o Apocalipse, não lembra do ator do Apocalipse no filme do Coppola e tal, aquele oficial que enlouquece na versão conradiana, isso é, um civilizado enlouquece quando entra em contato com um capitalismo um capitalismo puro e duro. Na visão do Conrad, que é o romancista, no caso dos americanos, enlouquece porque foi na selva e tal, é um oficial que virou aquilo. No caso do Curió, ele não enlouqueceu, ele é assim mesmo. É assim mesmo, e é a história do Brasil. Tanto é que o Curió foi lá no empresariado natalino. No Ronda Alta ele estava lá. E depois ele foi consagrado, canonizado, eleito, imunizado, blindado pelo garimpo, pelos garimpeiros, que é da ralé colonial brasileira. É isso aí, democracia de direitos humanos.